Oi, pessoal! Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados. Hoje damos início ao Diálogos pelo Brasil, que é em parceria com o ITV. E se vocês não sabem o que é o ITV é um instituto sem fins lucrativos. Oi, pessoal! Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados. Desculpa. Hoje damos início ao Diálogo. Desculpa, tá, pessoal? Que é em parceria com não é o todo ITV. dia que a gente apresenta uma live com pessoas tão importantes. Então, Então, sem eu tô fins um pouquinho lucrativos. nervosa. Oi, pessoal. Mas relevem, por Boa favor. noite a todos. Então, O ITV é uma... Desculpa. Hoje damos início ao Diálogo. Desculpa, tá, pessoal? Que é em parceria com não é o todo ITV. dia que a gente apresenta uma live com pessoas tão importantes. Então, vamos começar de novo, tá, gente? Desculpa mais uma vez. Mas relevem, eu disse, estou muito Tranquila, nervosa. É a primeira vez que eu faço uma live assim ao vivo, né? Apesar de eu já ter alguma experiência com vídeo, eu nunca fiz uma live assim, ainda mais com pessoas tão importantes. Mas, né, vamos começar hoje o diálogo, tá, gente? Desculpa mais uma vez. Propósito de conversar, né, debater. É a primeira vez que eu faço uma live assim ao vivo, né? Apesar de eu já ter alguma experiência, né, que estão impactando a vida mais brasileira. E hoje a gente já vai começar com um tema muito importante, que é os desafios de empreender, gerar emprego e renda e fazer o país voltar a crescer. E aí, gente, eu já aproveito para você que está assistindo no Instagram, já deixa sua dúvida, já deixa sua pergunta aqui na nossa última pergunta vai ser escolhida através dos comentários no Instagram, tá bom? Somente no Instagram, então, no Instagram do PSDB. Então, se você está assistindo, já deixa seus comentários. E vou me apresentar, né? Eu sou a Luciana, eu sou comunicadora e na área de publicidade e propaganda. E hoje eu vou estar mediando esse bate-papo, olha só que responsa. E para começar, a gente tem aqui esses três convidados maravilhosos, né? O governador João Dória, que além de governador, ele é jornalista, publicitário também, né? E empresário. Também ele vai estar acompanhado do secretário Marcos Vignoli, presidente estadual do PSDB. E também nós temos aqui o consultor legislativo do Senado Federal, Pedro Neri, que também é colunista do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos, viu? E a nossa última convidada, não menos importante, né? A Helena Landau, que serviu como diretora de privatizações da BNDES, falando acelerado, gente? Acho que fala mais calma um pouquinho. E também é presidente do Conselho Acadêmico do Livres, que é um movimento aí político liberal. Sejam todos muito bem-vindos, né? Quero reforçar aqui que eu estou muito feliz de estar mediando esse bate-papo, muito feliz mesmo, muito honrada. E, assim, eu acho que eu já conversei demais, eu estou aqui para aprender com vocês, eu quero ouvir vocês. E, assim, a gente sabe, né, que a gente está passando por um momento muito difícil de pandemia e que essa pandemia ela tem impactado muito, né, os pequenos empreendedores, os microempresários. E aí eu queria saber de vocês o que vocês veem como principal dificuldade para empreender no Brasil hoje e qual seria o caminho para superar, né, para enfrentar essas dificuldades, né? Eu queria pedir para o senhor, governador, iniciar esse papo aí com a gente. Luciana, boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Helena, muito obrigado por estar com você mais uma vez. Você sabe como eu tenho você na minha relação de admiração pela sua trajetória de vida como economista e alguém que contribuiu muito para o Brasil, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso. Pedro, conheço também a sua trajetória como jornalista e também atuando no Congresso Nacional. É um prazer estar com você também. Eu vou tentar ser breve para estimular um pouco o debate. Luciana, o Brasil precisa muito do empreendedorismo, especialmente diante de um período tão duro, tão triste como esse da pandemia. Fatos interessantes. São Paulo teve, Helena, o maior registro de novas empresas, de micro e pequenos empreendedores da história, no último mês de junho. O governo do Estado de São Paulo detém a operação de registro, através da junta comercial, de novas empresas. Foi um fato surpreendentemente bom, mas real, de empreendedores, mesmo diante da pandemia, na busca de oportunidades. E isso é um fato bom. Eu diria, essa é uma triste pandemia que já vitimou milhares de brasileiros, infelizmente já foram a óbitos mais de 80 mil,
Nós temos aqui um número enorme de pessoas que ainda luta contra a pandemia, mas ao lado de legados tristes, temos bons legados. Um deles é a questão do empreendedorismo. Há uma vontade, um desejo de muitas pessoas que, vivendo os efeitos da pandemia, o desemprego, a perda de oportunidades nas empresas onde estavam, de retomarem as suas vidas como empreendedores. Esse é o lado bom, desafiador, mas diante de um quadro, obviamente, muito difícil da economia brasileira. Mas nós aqui, Helena, especificamente a você que é economista e conhece bem, nós estabelecemos aqui uma linha, primeiro de financiamento do governo de São Paulo, através do Banco do Povo para o microempreendedor e do Banco Desenvolve São Paulo para o empreendedor, colocando 60 milhões de reais para o microempreendedor, créditos de 5, 10, 15 mil reais, liberados em 24 horas, sem nenhuma burocracia para esse pequeno empreendedor, e para créditos acima de R$1 milhão através do Banco Desenvolve São Paulo, também com liberação no limite máximo de 3 dias, com mínimo de burocracia e com a menor taxa do mercado. E devemos um crédito também, é preciso mencionar, ao BNDES. O atual presidente do BNDES, com o qual tivemos uma conferência virtual na semana passada, juntamente com o ministro Paulo Guedes, acaba de liberar um recurso adicional aos 150 milhões que já havia liberado anteriormente para o Banco Desenvolve São Paulo, Gustavo Montezemolo. Foi correto, foi republicano. O Banco Desenvolve São Paulo, Luciana, é o repassador de recursos para micro e pequenos empreendedores, principalmente, alguns médios, mas sobretudo micros e pequenos. Isso é um dos fatores determinantes para o empreendedor, sobretudo o que está começando e o que está se mantendo ainda diante da pandemia. O outro aspecto importante é o SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição com uma composição bastante híbrida de vários setores no campo privado, também no campo público, federal e estadual, mas é uma instituição séria, funciona bem no plano federal e funciona bem aqui em São Paulo também. E nós temos uma parceria muito boa, onde o SEBRAE ajuda, orienta, monitora, estabelece funcionalidades que ajudam esses empreendedores a não errarem na medida dos seus investimentos e também nas suas opções. Portanto, a atividade empreendedora está viva, ela não foi sepultada diante dessa situação trágica da pandemia. E aqui em São Paulo, especificamente, a boa notícia é de que no mês de junho, o mês de julho ainda não temos o fechamento da junta comercial, houve um número recorde de registro de empresas, de microempresas, superior. Quando eu falo recorde, não foi apenas deste ano de 2020, Helena e Pedro, foi também em relação a 2019. É a boa notícia nesta atmosfera e nessa plataforma de empreendedorismo. E finalizo, pode parecer uma frase comum, mas ela é real. Diante de uma crise, muitas pessoas criam, buscam oportunidades, não sucumbem e não se deprimem e procuram encontrar soluções viáveis que possam torná-las empreendedoras. É o que está acontecendo aqui em São Paulo e eu espero que isso possa se materializar ainda mais ao longo dos próximos meses. Muito bom, muito obrigada, governador. Quero convidar a Helena, se puder fazer um comentário. Bom, fácil. Primeiro, eu queria cumprimentar o governador João Dória. Eu acho que ele, explicando o que ele fez em São Paulo, não só na questão de manutenção de pequenas e médias empresas, mas no enfrentamento de frente da crise, a responsabilidade diante da gravidade da crise, a transparência na forma como lidou, mesmo quando as notícias não são as melhores de se dar, dando um norte para a população do que está sendo feito dentro desse quadro de incerteza absoluta que é a pandemia do Covid. E aí essa criação de empregos se junta a essa iniciativa que, infelizmente, o governo federal preferiu ignorar. É uma tragédia brasileira. Eu acho que a gente tem que olhar... Eu não sou empreendedora, então estou falando aqui de longe. Assim.
Eu queria cumprimentar o Pedro Cunha Lima, presidente do ITV, pela iniciativa. O ITV foi uma instituição que, quando eu era afiliada ao PSDB, eu contribuí muito, através da administração do Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati. Queria cumprimentar meu colega de Twitter, Pedro Neri, cujo apelido no Twitter é o Mestre Yoda, pela paciência ao diálogo democrático, no convencimento da reforma da Previdência, da importância do controle das contas públicas, é a imagem de um debate democrático. Então, vamos ao assunto. Eu não sou empreendedora, mas assim, que eu acho que a gente tem que dividir em duas questões. De longo prazo, a gente sabe a dificuldade de empreender no Brasil, né? O manicômio tributário hoje tem um início de uma proposta de reforma tributária que a gente está esperando há 18 meses. Já acena com uma coisa muito ruim para o empreendedorismo e para a produção, que é a possibilidade da volta da CPMF, mas o manicômio tributário é uma das questões, a burocracia é uma das questões graves, a falta de abertura comercial, porque tem uma troca de tecnologia importante, acesso a insumos de qualidade, principalmente na Revolução 4.0, a gente mostrou a importância disso na pandemia, né? Da importância do acesso, do e-commerce, da internet. Então, esse é um processo assim, de longo prazo. No curto prazo, de fato, a resposta do governo foi rápida, né, para sustentar pequenas e médias empresas. Teve um problema muito grave de implementação. Ao contrário do que a gente viu na exposição do governador João Dória, até hoje você tem dificuldade de fazer com que crédito chegue na ponta, né? Não só de pequenos e médios empresários, do empreendedor, mas das famílias, através do monopólio da Caixa, que não tem funcionado muito bem. Aliás, monopólio, em geral, não funciona muito bem. Então, acaba que essas famílias também fazem a sustentação de um setor de serviços, de compra e etc. Então, no curto prazo, tem que melhorar a qualidade da implementação e da gestão da crise, né? As intenções de liquidez, a atuação do BNDES, do Banco Central, tudo bem. E no longo prazo, a gente tem que finalmente sair dessa posição péssima que o Brasil tem no doing business, né? O governador conhece isso muito bem dos tempos dele, da LID, né? Que isso a gente acompanhava, todo mundo, os empresários. A gente tem uma posição vergonhosa no ranking mundial de como fazer negócio no Brasil. E também um pouco da lei trabalhista, né? Que a gente teve a reforma trabalhista do ano passado, mas ainda tem uma dificuldade muito grande dos encargos. Você tem uma dificuldade grande de empreender. Eu estou admirada com os números de São Paulo, porque há muita insegurança. Hoje você está no meio da reforma tributária, você não sabe o que vai acontecer com o MEI, com o Simples, com o PJ, qual vai ser a tributação, como vai ser a desoneração da folha. É um momento de incerteza muito grande. Então, a gente tem que facilitar a vida de quem quer empreender e não dificultar. Exatamente, muito bem colocado, Helena. E vamos convidar o Pedro, né, a fazer o seu comentário também. O seu som está desligado, Pedro. O áudio. Pronto, obrigado, Luciana. Queria começar agradecendo o convite do presidente Pedro Cunha Lima, saudar a Luciana pelo seu entusiasmo nessa conversa que poderia ser mais baixo astral, né? Um monte de economista e político conversando sobre pandemia, né? Cumprimentar minha amiga Helena Landau, governador João Dória. Olha, eu acho que essa pergunta que foi colocada, ela não tem uma resposta fácil, né? Para descomplicar o investimento no Brasil, a gente precisa fazer muita coisa. Tem uma agenda de desburocratização que o próprio governador João Dória e o secretário Henrique Meirelles têm tocado, aquela agenda 21-22, de facilitar a abertura de empresas, de descomplicar o licenciamento ambiental. Tem a agenda do investimento privado, a agenda das concessões, que a Helena Landau, mais do que ninguém pode falar. Lembro até que outro dia, né, Helena, alguém no Twitter veio falar: olha, você é igualzinho ao Paulo Guedes, querendo te denegrir, você falou: eu não, eu privatizo de verdade. E aí... Você e o Paulo Guedes só pensam em vender. Aí eu respondi: a diferença é que eu vendi e ele não. Mas, brincadeiras à parte, essa agenda de concessão, de desestatização, pode ter, sim, um papel muito relevante no investimento privado. Acho que isso está acima de disputas ideológicas. Em São Paulo, a gente tem esse caso emblemático da Pipa, né, a Piracicaba Panorama, que foi um êxito muito grande
e chama bastante atenção. E tem, de maneira mais geral, essa agenda que a Helena falou, tem a agenda da simplificação, da descomplicação da legislação trabalhista, que acho que vale ressaltar, foi tocada pelo PSDB, a reforma trabalhista foi relatada na Câmara pelo deputado Rogério Marinho, no Senado pelo senador Ricardo Ferraço. Existe também essa agenda setorial, e aí o caso do Marco do Saneamento, recentemente relatado pelo senador Tasso, também chama atenção. Mas o que eu queria trazer aqui, que é muito importante para o investimento privado e para o empreendedor de maneira geral, é a redução do custo do crédito e a redução das taxas de juros estruturais, que são muito altas na economia brasileira e são muito influenciadas pelo ajuste fiscal. Então, a gente tem um desafio enorme aí de consolidar a agenda de ajuste fiscal que vem sendo, ou que a gente vem tentando tocar desde 2016, com o teto de gastos, com a TLP relatada pelo deputado Betinho Gomes, com a reforma da Previdência do deputado Samuel e do senador Tasso Gereissati, e agora a gente passa por um desafio muito grande, porque a gente naturalmente vai precisar elevar a despesa com alguns segmentos da sociedade. A gente está vendo aí o êxito do auxílio emergencial e a necessidade de ter uma ampliação da rede de proteção social. Existe esse desejo do Ministério da Economia de desonerar a folha, de ter alguma outra política de emprego. Tudo isso custa muito caro e a gente já sai dessa crise com uma dívida muito alta, que já era alta antes, mas que naturalmente cresceu mais pela queda na arrecadação e o crescimento dos gastos. Então, tem 3 coisas que a gente vai ter que fazer aí para manter o custo do crédito, digamos, razoável no Brasil nos próximos anos e consolidar o fiscal. A gente vai ter que fazer superávit primário, vai ter que tentar voltar a fazer superávit primário. A gente tem que fazer isso sem deixar de lado os mais pobres, quer dizer, ter alguma política permanente depois do auxílio emergencial mais generosa que o Bolsa Família, e a gente tem que gerar emprego. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa agenda de reforma tributária que desonere a folha, ou alguma outra agenda de política ativa de emprego. Então, acho que a gente tem um desafio enorme, então é um momento muito propício para essas discussões, e parabenizar mais uma vez o ITV por estar trazendo esse diálogo aqui hoje. Ok, muito obrigada, Pedro. Também muito bem colocado. E se você quiser já iniciar esse diálogo, né, continuar fazendo alguma pergunta para um dos convidados. Eu acho que eu vou levantar aqui a bola do governador João Dória. A gente mencionou aqui várias dificuldades, eu, Helena e o próprio governador, mas a gente fala muito da agenda federal, né? E a gente sabe que no Brasil os estados têm muitas atribuições, mas às vezes não tem uma competência legislativa, ou não tem uma arrecadação a competência para arrecadar algum tributo para tocar essa agenda. Então, acho que eu vou perguntar para o governador o que os estados podem fazer frente a esse cenário desafiador depois da pandemia daqui para frente. Boa colocação, Pedro. Vou aproveitar para também fazer um agradecimento ao Pedro Cunha Lima. Não sei se ele está conosco aqui ou não, mas agradecer o convite que ele nos fez e a conduta dele à frente do ITV. E agradecer também o Marco Vignoli, que está aqui ao meu lado, é o jovem presidente do PSDB em São Paulo e que modificou e muito, está aqui ao meu lado, o jovem presidente do PSDB e que também fez uma alteração fantástica aqui na operacionalidade do ITV, Instituto Teotônio Vilela, em São Paulo, que passou a ter vida, existência e com debates construtivos como esse que nós estamos fazendo agora aqui. Pedro, nós aqui em São Paulo, você sabe que toda a minha existência, 45 anos da minha vida, foi no setor privado. Eu sou um new kid on the block. Eu vim para a política nos últimos 3 anos e meio, disputei a eleição para a Prefeitura de São Paulo, ganhamos em primeiro turno, Bruno Covas e eu, contrariando todas as expectativas, e chapa pura, fator raríssimo na política brasileira, 2 candidatos do mesmo partido, no maior colégio eleitoral urbano do país, vencerem uma eleição no primeiro turno e vencerem o prefeito, o então prefeito Fernando Haddad, com Lula. Naquele tempo Lula não estava preso, fazendo campanha para o Fernando Haddad. Isso foi um fato muito significativo do ponto de vista político, a primeira vitória em 28 anos em primeiro turno em São Paulo. Uma das razões foi claramente a nossa posição liberal, a defesa do trabalho, do empreendedorismo, da desburocratização, no foco em programas inovadores que, de fato, realizamos na capital de São Paulo. Eu, durante os 18 meses que estive à frente, e o Bruno, que tem dado continuidade. E tem dado continuidade bem, diga-se de passagem, dado ao fato, inclusive, que hoje ele lidera a uma larga distância a corrida eleitoral para as eleições municipalistas de 15 de novembro próximo.
Uma das medidas, Helena, que nós adotamos aqui em menos de 6 meses de governo foi facilitar a abertura de empresas. No Doing Business do Banco Mundial, isso era um problema gravíssimo. Em São Paulo, se levava, Pedro, mais de 120 dias, na verdade, 126 dias para se abrir uma empresa. Algo absurdamente inexplicável. 4 meses para você abrir uma empresa, fazendo um périplo por vários órgãos até conseguir ter o CNPJ da sua empresa. No 7º mês da nossa gestão, isso já se fazia em 5 dias. Hoje, nós já temos abertura de empresa em 24 horas em São Paulo, no limite, 48 horas. Sobretudo agora que temos a junta comercial sob controle, facilitou ainda mais. E houve um impacto disso, sim, e levado em conta pelo Banco Mundial. Hoje nós praticamente estamos no mesmo patamar da China, que abre ou fecha uma empresa em um único dia. Nós estamos falando de empresas em situação normal, não estamos falando de uma empresa de petróleo ou um posto de combustíveis ou algo que exija uma intervenção mais cuidadosa de órgãos de proteção ambiental. Mas 98% das empresas em São Paulo já são abertas no limite em 48 horas. Isso é um ganho competitivo extraordinário aqui em São Paulo. Depois, uma visão liberal. Eu sou um liberal do centro democrático, não sou nem de esquerda nem de direita, dialogo com a direita e com a esquerda, quero distância dos extremos, a extrema esquerda e a extrema direita, porque eles querem distância de nós. Aliás, os extremistas querem distância de qualquer diálogo que não seja o deles, a concordância com aquilo que eles acham que é a verdade. Qualquer um que discorda não presta, não vale, enfim, e se puder, eles destroem qualquer pensamento contraditório que não seja aqueles que eles praticam. Mas a minha visão é uma visão de centro democrático e, repito, de bom diálogo. E construímos aqui, Helena, com a ajuda do Henrique Meirelles, que você conhece bem, de uma outra boa equipe de economistas, e com a contribuição, Luciana, de uma jovem mulher economista brilhante, que é a Patrícia Ellen, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, um vigoroso programa liberal de concessões, privatizações e PPPs para o governo de São Paulo e também um programa bastante agressivo de busca de investidores internacionais quando desenvolvemos o programa dos polos de desenvolvimento. Hoje, São Paulo tem 13 polos de desenvolvimento bem construídos, bem elaborados, para os mais diferentes setores da economia, do agronegócio ao setor metalúrgico, da indústria automobilística ao setor de tecnologia. Com este cardápio em mãos, Pedro, Helena, Luciana e os que estamos acompanhando aqui, o ano passado São Paulo chegou a um crescimento de 2,9% do PIB, com a liderança do Meirelles, com uma boa equipe, um bom time. Eu me orgulho muito, nós temos aqui uma grande equipe em São Paulo, uma equipe de profissionais, de pessoas focadas na geração de oportunidades, de negócios e também no plano social. São Paulo cresceu quase 3 vezes o que cresceu o Brasil ano passado. O Brasil cresceu 0,9% do PIB, São Paulo 2,9%, os dados são do Banco Central do Brasil. E no ano passado, antes da pandemia, geramos 341 mil novos empregos. O plano mencionado por você, Pedro, 21-22, chama-se Retomada, Plano Retomada 21-22, que está sob a liderança, mais uma vez, do Meirelles, vai ser apresentado aqui ao Brasil e também a investidores internacionais, ainda na plataforma virtual, no próximo mês de outubro. E, a partir de janeiro, presencialmente. E vamos startar, Helena, lá no World Economic Forum, em Davos, na Suíça, com a presença do Meirelles, da Patrícia Ellen e eu mesmo. Lá estaremos apresentando a potenciais investidores todo o cardápio de opções de São Paulo. Desde o programa de desestatização, que é muito robusto, é o mais robusto programa de desestatização do país, com rodovias, ferrovias, metroviário, hidroviário, o Porto de São Sebastião e 21 aeroportos regionais, além de vários outros programas, incluindo os parques públicos de São Paulo. E outras áreas também, como o Complexo de Ibirapuera, esse já vai ser concessionado agora, não vamos nem esperar o ano que vem. Como foi a Pipa, aliás, bem lembrado por você também, Pedro, o mais bem-sucedido programa de concessão rodoviária do país, aliás, do maior valor, 15 bilhões de reais, tendo como maior investidor o Fundo Soberano de Singapura. E o maior ágil também, Helena,
1 bilhão e 100 milhões de reais de ágio pago na Bolsa, na B3, aqui em São Paulo. E as obras começam agora. Em 1º de agosto, começam as obras da Pipa, são 1.300 quilômetros de ampliação rodoviária aqui, Pindamonhangaba-Piracicaba, em São Paulo, no pico vai gerar 7.000 empregos diretos e indiretos. Então, esse vigoroso pacote de programa de desestatização, Helena, como você gosta, e nós aqui também gostamos de fazer, anunciar, mas também fazer, será levado a esses investidores virtualmente já agora em outubro e presencialmente a partir de janeiro, com um larguíssimo roadshow, começa em Davos, vai também à China, Oriente Médio, Japão, Estados Unidos, Europa, e depois se conclui com uma rodada na Alemanha. Um programa que envolve, inclusive, a operação de 2 escritórios, Pedro, que nós abrimos no exterior. O primeiro foi exatamente o da China, em agosto do ano passado. Abrimos, Luciana, o escritório comercial de São Paulo com a nossa agência de fomento, sob a liderança do Wilson Mello. O escritório não parou de funcionar, mesmo na pandemia na China, e foi daí que nasceu, inclusive, o nosso acordo com o grande laboratório Sinovac na China, e que deu origem à Coronavac, a nossa vacina conjunta do Instituto Butantan com os chineses. Começou lá atrás, em agosto, nessa missão comercial que abriu o nosso escritório e aonde o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, participou conosco, e ali assinamos o primeiro acordo operacional com a Sinovac, e que agora trouxe, num novo contrato, evidentemente, pós-início da pandemia, a vacina, que, aliás, hoje, Helena, Pedro e Luciano, hoje é um momento histórico. Hoje começamos a vacinar 9.000 voluntários, e a primeira pessoa, eu estive lá no Hospital das Clínicas, são apenas médicos e paramédicos, fizemos a primeira vacina dessas 9.000 pessoas voluntárias que, ao longo desses 3 próximos meses, vão testar na 3ª fase a eficiência desta vacina. Veja o que é coragem e iniciativa, Helena. Talvez, se não tivéssemos ido à China o ano passado, se tivéssemos tido esse comportamento ideológico, comportamento partidário, o comportamento debilitado de não avançar com os chineses ou criticar o regime chinês, não teríamos chegado à China, não teríamos feito grandes negócios como fizemos para exportadores brasileiros, e nem chegado à vacina, que hoje é um alento para o Brasil, tanto quanto a vacina de Oxford. Abrimos também um escritório em Dubai, em janeiro deste ano, e adiamos a abertura do escritório na Alemanha, em Munique, mas que agora, em junho do próximo ano, será aberto. Ou seja, um pacote bastante robusto de programa de desestatização e também nos 13 polos de desenvolvimento regional para levar oportunidades a estes investidores. E finalizo, Pedro, dizendo que só no ano passado nós trouxemos ao Brasil, antes da pandemia, 113 bilhões de reais de investimentos internacionais. E vou dar um exemplo aqui para materializar, Helena, do que é o contato, do que é o face-to-face. No dia 22, eu não esqueço essa data, de janeiro de 2019, eu tive um encontro com um investidor da Indonésia, que é o dono aqui no Brasil da Bracel. Comprou a Bracel na Bahia, e eu não conhecia. E esta empresa pediu, você quando se cadastra, quando é convidado para o Fórum Econômico Mundial, você entra numa grande atmosfera cibernética, e aí pessoas do mundo todo vão solicitando os encontros nas reuniões que são realizadas lá no Centro de Convenções de Davos, na Suíça. Em 15 minutos, com esse investidor da Indonésia, ele manifestou o interesse de abrir uma fábrica de papel e celulose aqui em São Paulo. Em 15 minutos. 45 dias depois, ele esteve aqui em março do ano passado, anunciando um investimento de 7,5 bilhões de reais para a implantação em Lençóis Paulista, onde a implementação dessa fábrica já começou,
Ela emprega, neste momento, 3.200 pessoas na obra, na construção. A fábrica, evidentemente, não está pronta ainda. E, quando estiver pronta, ela vai empregar mais de 8.000 pessoas. Já modificou todo o comportamento da economia de Lençóis Paulista e das cidades em torno de Lençóis Paulista, só pelo impacto da obra. Pois foi um encontro de 15 minutos com este investidor, obviamente sucedido pela vinda dele aqui, ao lado de outros membros da diretoria da empresa, e mais os diretores brasileiros aqui da Bracel da Bahia, que materializou um investimento desta ordem e que vai beneficiar milhares de brasileiros quando estiver pronto, já na metade do ano que vem. É assim que vamos fazer, presencialmente, virtualmente, com programas robustos, com boas informações, com o Fast Track, um programa de desburocratização, Pedro, que São Paulo tem. Essa é uma área que está sob o comando da Patrícia Ellen, e com a Invest São Paulo. Nós temos um único órgão onde todos os investidores falam com a Invest São Paulo. Ela administra todas as necessidades, aprovação ambiental, aprovação comercial, o diálogo com prefeitos, com autoridades municipais ou estaduais, para facilitar a vida do investidor, ele não ter que fazer périplo e nem ficar submetido a um tempo enorme perdido dialogando. E marcos jurídicos claros, como a Helena recentemente falou num artigo que eu li, onde é preciso ter marcos claros, obediência jurídica a contratos e aquilo que você também já comentou, Helena, confiabilidade. O governo de São Paulo tem confiabilidade porque tem boa estrutura, nós não trabalhamos dentro da ideologia, nem de partidarismo, e nem colocamos a política à frente da necessidade real da economia e da população. Luciano, eu queria fazer uma pergunta para o governador e outra para o Pedro, porque o governador traz... Eu, como carioca, fico ouvindo essas coisas todas sobre São Paulo e a gente fica aqui, né, na esperança que o Rio saia dessa crise sem fim, em todos os sentidos, né? Eu queria fazer uma pergunta para cada um, se você me permite. Não, fique à vontade. Falando um pouco do que cada um falou. Eu acho que foi muito oportuno o Pedro lembrar quem foi que comandou as principais reformas que o Brasil conseguiu aprovar nos últimos anos, porque a politização de pautas econômicas chegou ao absurdo de negar, inclusive, a qualidade do Plano Real, né? Então, assim, você tem um governo que chega ao limite, ao absurdo, de reconhecer a qualidade do Plano Real. E chega um governo que acha que pode, que agora que fez o acordo com o Centro Democrático, que é o Centrão, pode voltar a desprezar a participação do PSDB na aprovação das reformas. Então, isso é muito complicado, porque, ao invés de reconhecer, né, as grandes reformas modernizantes que foram feitas no governo Fernando Henrique, que são as características de qualquer governo do PSDB. A gente vê como foram os governos de Mário Covas, Geraldo Alckmin, desde o tempo de Tasso Gereissati, de Eduardo Leite, João Dória, é uma marca de reformas, inclusive com respeito fiscal, que, infelizmente, os sucessores gostam de destruir porque encontram a casa arrumada, em vez de dar continuidade, destrói. Então, assim, muito relevante lembrar a participação de Tasso, de Samuel, de Ricardo Ferraço, e, estranhamente, Rogério Marinho agora quer desrespeitar um pouquinho o teto para investir, mas teve a sua participação. E um dos elementos mais importantes desse ano, do marco desse ano, né, foi a aprovação finalmente do projeto de lei do novo marco legal do saneamento, né? Eu acho que há muita expectativa que a retomada de crescimento saia do marco legal de saneamento. A gente tem que lembrar que não será de uma hora para outra. A gente tem uma regulamentação longa pelo caminho, tem a discussão dos vetos ainda que não foram retomadas, mas a gente tem que não pode botar todos os nossos ovos assim nessa cesta, porque tudo da infraestrutura leva tempo. Mas tem uma coisa que o marco legal de saneamento permite, e eu vou usar a provocação aqui ao vivo com o governador João Dória, porque acho que todo mundo quer saber e está curioso, se com a aprovação do marco legal, de fato, vamos conseguir fazer a privatização da Sabesp, que dependia
dessa permissão maior para uma venda de controle, né? Eu acho que é uma expectativa, o seu secretário Meirelles já tinha falado no assunto, e já que nós estamos falando de programas de concessão e desestatização que me são tão caros, eu gostaria de uma avaliação do governador João Dória, se agora a Sabesp já pode entrar na lista da privatização. E do Pedro, tendo esse conjunto de reformas que o PSDB sempre apoiou, eu queria que o Pedro um pouco avaliasse para nós o cenário, né? Já que estamos falando em retomada de crescimento, São Paulo é um ponto fora da curva, cresceu o PIB muito mais do que o PIBinho do governo federal. A gente tem que pensar também no Brasil como um todo, né? Que as reformas para aumento de produtividade, porque a questão do endividamento não se resolve só reduzindo gastos e a redução da dívida, a gente precisa crescer, né? E para crescer a gente como ele está vendo o cenário político para aprovação da reforma tributária, ainda que muito simplificada, como foi apresentada hoje, para os projetos de infraestrutura, como é que ele está vendo o ambiente político, né? Porque o investidor não entra com insegurança. O governador falou muito bem, confiabilidade nos contratos, mas confiabilidade também na condução da política, redução do risco político, uma segurança que a palavra dada vai ser cumprida, né? E que a gente tem um norte na condução do Brasil. E tudo que a gente não tem no Brasil hoje é segurança política, né? No momento, o presidente Bolsonaro anda mais calado, mas a gente não sabe quando voltaremos àquela montanha-russa que era o cotidiano brasileiro. Então, queria ouvir um pouquinho do governador, como ele vê a questão do saneamento e a questão da Sabesp, e do Pedro o cenário político para aprovação de reformas tão importantes para o Brasil como um todo. E dizer da minha inveja que no Rio de Janeiro a gente não consegue ter uma luz no fim do túnel. Para São Paulo, Helena. A minha canequinha do Livres, não sei se dá para ler, é feita para mim. Se não privatizar? Se não privatizar, você que vai pagar a conta. Essa foi feita para eu usar, entendeu? É uma canequinha. Assim. E, assim, como eu sei que o PSDB sempre é o motor das reformas liberais e modernizantes, então eu estou fazendo a pergunta aos dois nesse. Boa provocação. E, Helena, provocando também, bem humoradamente, se quiser vir para São Paulo, venha. Você está cheio de amigos aqui, você será muito bem-vinda. Aliás, você tem muitos amigos. Amigos e admiradores, você sabe disso. A colocação sobre, Pedro, vou tomar a liberdade de começar aqui, falando sobre o marco de saneamento. Nós apoiamos a elaboração desse marco de saneamento, um crédito enorme ao senador Tasso Gereissati. Ele foi brilhante, competente, foi um guerreiro, construiu isso ao lado de um outro parlamentar, o Geninho Giuliani, que é do DEM e que foi competentíssimo também dentro da Câmara Federal, e essa dupla de parlamentares ajudou e muito para que o marco de saneamento fosse uma conquista, aliás, uma conquista histórica, Helena, porque, graças a eles, mais de 100 milhões de brasileiros poderão ter acesso, de curto e médio prazo, à água tratada e a esgoto, a saneamento efetivo. Quase metade da população brasileira não tem acesso, sobretudo nas regiões mais pobres, mais carentes do país, notadamente na região Nordeste, na região Norte do país. Não é o caso de São Paulo. Você sabe que a Sabesp é a maior empresa de saneamento do Hemisfério Sul, quarta maior do mundo, a maior da América Latina e, obviamente, a maior do Brasil também. Nós temos aqui quase 87% de todo o estado de São Paulo com água tratada, com esgoto, com saneamento, muito graças ao trabalho competente e sério da Sabesp, da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. É um trabalho histórico, não é um trabalho do nosso governo, é um trabalho que vem dos últimos 40 anos, desde André Franco Montoro, passando por Mário Covas, depois para o José Serra, depois para o Geraldo Alckmin, uma empresa que se aperfeiçoou e hoje tem uma equipe técnica de altíssima qualidade, a ponto, inclusive, que, graças ao marco de saneamento, ela vai poder prestar serviço para outros estados brasileiros também.
Convidamos, aliás, para presidir esta empresa o professor Benedito Braga, que vocês conhecem, foi presidente da Organização Mundial de Águas, da ONU, foi secretário do governador Geraldo Alckmin, nesta área exatamente de saneamento e recursos hídricos, e vem conduzindo brilhantemente a Sabesp ao longo desses 18 meses do nosso governo. Nós temos aqui são 2 etapas, Helena. Nós vamos caminhar primeiro para a capitalização da Sabesp e, na sequência, eu não posso afirmar isso, mais por causa da CVM, para não criar um problema para o nosso Benedito Braga e os acionistas da companhia. Mas olhamos, eu diria, com muita simpatia a perspectiva de privatização. Eu não posso cravar nisso, você sabe que se vaza, eu crio um problema. Eu posso advertir. Não, é exatamente o que a falta de respeito por uma companhia de capital aberto que o governo federal não tem, porque a Eletrobras fica quicando para um lado para o outro, e as ações sobem e descem, quando a gente tinha que ter esse respeito. Mas a sua resposta, a grande simpatia é boa. E a Sabesp capitalizada para poder comprar, fazer prestação de serviços em outra... Exatamente. Que é o que faremos. Esse é o caminho que nós vamos adotar. Aliás, eu compartilhei isso também com o Poder Legislativo, a Câmara Federal e o Senado, e também aqui com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Sabesp teve um impulso, evidentemente, uma subida já com o novo marco do saneamento. Suas ações hoje foram valorizadas, ela teve uma valorização expressiva na Bolsa Brasileira, na B3, aqui em São Paulo, e também na Bolsa de Nova York, onde ela é cotada. A Sabesp também tem um papel primordial no programa de despoluição do Rio Pinheiros, que é um programa do nosso governo que está em dia, está sendo praticado com o programa de canalização de córregos e de desassoreamento do Rio Pinheiros, e o nosso compromisso de, em dezembro de 2022, entregar o Rio Pinheiros despoluído, segue sendo um compromisso master do nosso governo, e precisaremos muito da Sabesp para seguir dentro desse objetivo. Também é uma das razões que optamos pela capitalização, seguido dessa outra opção, que ela está no horizonte, sim, mas quando viermos a praticar esse novo horizonte, a companhia terá um valor fabuloso, o que demonstrará, sem falsa modéstia, até porque o trabalho é da Sabesp, mas a competência de um trabalho ao longo desses próximos 2 anos e meio, que vai colocá-la numa blue chip company, uma companhia de altíssimo valor e disputadíssima no mercado internacional, de investidores chineses, japoneses, americanos, alemães e também do Médio Oriente. Helena, não houve uma única das viagens que fizemos no ano passado para vender opções aqui em São Paulo, seja dos polos de desenvolvimento, seja da desestatização, onde a mesa dos investidores não se questionasse a Sabesp. Como fica a Sabesp? Todos eles. No Oriente Médio, no Japão, na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na França, ela foi sempre a menina dos olhos aqui. Então, nós estamos muito atentos nesse sentido. E o marco regulatório do saneamento, embora privilegie e ajude muito a Sabesp, mas o grande beneficiado é o país, é o Brasil. Eu disse isso ao Tasso Gereissati e ao Juninho, que foi o relator no Congresso Nacional, como também estendi os cumprimentos a todos os líderes que votaram favoravelmente nesse marco, nesse novo marco do saneamento, que eles deram uma contribuição ao Brasil, sobretudo para reduzir a pobreza, a miséria e principalmente melhorar a qualidade de saúde pública. Foi um dos maiores acontecimentos, na minha opinião, dos últimos anos no âmbito legislativo, foi esse marco regulatório. Curiosamente, não teve a repercussão que eu imaginaria que teria, pelo menos por enquanto, mas justiça seja feita ao senador Tasso Gereissati e a todos aqueles que trabalharam por esse marco regulatório. Ele é transformador na vida de, no mínimo, 100 milhões de brasileiros. Então, um fato a destacar. E vai permitir que várias empresas de saneamento no Brasil, Helena, possam ser capitalizadas, possam ser privatizadas e terem recursos e investimentos para fazerem saneamento básico e distribuição, canalização de água, que hoje não há recurso público para isso. É impossível a existência desse recurso, não há hoje e não haverá amanhã.
Se não fosse pelo o novo marco de saneamento, que vai permitir que isso aconteça, milhões de brasileiros ainda padeceriam por muitos e muitos anos sem essa perspectiva. Hoje, há uma esperança real graças a esse novo marco do saneamento no Brasil. Ok, muito obrigada, governador. Agora é o Pedro. Eu vou responder a pergunta da Helena. Acho que você tocou numa questão muito interessante, que é como é que a agenda de reformas vai evoluir. Vocês estão me ouvindo, né? Não está mudo, não. Sim, sim. Como é que a agenda de reformas vai evoluir a partir de agora? A gente entra, ao final da pandemia, nos últimos 2 anos da legislatura e do mandato do presidente Bolsonaro, e a gente sabe que esse não é um período exatamente propício a reformas, porque reformas, em geral, mexem com interesses constituídos, e à medida que a gente se aproxima de eleições gerais, fica mais difícil tratar desses temas. Tem uma realidade nova no Congresso Nacional também, que é o isolamento, as sessões plenárias realizadas à distância. Isso funciona bem para o plenário, mas a gente ainda não sabe como é que essa sistemática vai afetar o dia a dia ali de audiência de comissão, reunião de gabinete, para dizer se essa agenda vai deslanchar. E tem digamos, um risco político relevante aí, que é a mudança das mesas no início do ano que vem. Especialmente no caso da Câmara, que é a casa iniciadora, a gente passa pela saída do presidente Rodrigo Maia depois de 5 anos na presidência e um presidente reformista. Se a gente for lembrar o que o presidente Eduardo Cunha foi para a presidente Dilma Rousseff, a gente vai lembrar o poder que o presidente da Câmara tem de atrapalhar a agenda do reformista do Poder Executivo. Então, acho que a gente tem que ter atenção para isso aí. Só para falar rapidinho, em relação à produtividade, eu tenho me interessado muito, Helena, por essa agenda mais estrutural de produtividade a médio e longo prazo, que é a gente investir na primeira infância. A gente tem tido alguns avanços aqui no Brasil em relação a isso. Aí em São Paulo eu vejo que o prefeito Bruno Covas, até depois das primeiras gestões do governador Dória, tem conseguido reduzir muito a demanda por creches. A gente tem também uma vereadora em São Paulo espetacular, que é a vereadora Janaína Lima, do Novo, que elaborou o marco legal da primeira infância. E nós, economistas, temos aprendido muito nos últimos anos com neurologistas, psicólogos, neurocientistas, que investimento nessa faixa etária, ali na primeira infância, nos primeiros anos da vida, traz um retorno espetacular para a sociedade, né? O prêmio Nobel James Heckman, para quem estiver interessado, ele é uma figura bem seminal nesses estudos. Ele estima, ele e outro brasileiro muito bom também, Flávio Cunha, que a Ana conhece também, eles estimam que o retorno do gasto público nessa faixa etária é de 14% ao ano, quer dizer, é a fase ali que a gente está desenvolvendo habilidades cognitivas, não cognitivas, até por isso é tão importante, por exemplo, o acesso à água limpa, como o governador João Dória estava falando. Então, tem uma agenda aí de creche, de transferência social para as famílias pobres na primeira infância, para reduzir o estresse ali do ambiente doméstico, facilitar acesso à nutrição, enfim. E aí a gente está falando de ter esses cidadãos no futuro mais produtivos, mais capazes de prosperar, de serem empregados, de pagarem impostos e não de serem dependentes de programas sociais ou da saúde pública, da assistência social. Então, nós economistas temos aprendido muito em relação a esse investimento na primeira infância para ter um papel relevante na produtividade. A primeira infância ela é marcada no Brasil por uma desigualdade muito grande entre rico e pobre, porque essa é uma atuação que o Estado tipicamente não tem no Brasil, então é da porta de casa para dentro, e a gente sabe da desigualdade que existe entre as famílias brasileiras. E para citar mais uma vez o senador Tasso Gereissati, a gente teve uma aprovação importante no ano passado, no âmbito da reforma da Previdência, que foi a aprovação no Senado da PEC paralela, uma proposta de emenda à Constituição que colocou a primeira infância num papel central na Seguridade Social, chegou a criar um novo benefício, que é o benefício universal infantil, que existe em diversos países da Europa, em outros lugares do mundo, e que naquele momento foi concebido para ser fiscalmente neutro, né, para integrar várias despesas que já existem numa nova transferência voltada principalmente para a primeira infância. É claro que com a pandemia a gente vai ter que repensar a escala de uma mudança nesse sentido, para ela ser mais abrangente, já que vai ter muita família jovem com pais desempregados nos próximos meses. Mas eu acho que essa é uma agenda que por exemplo, a cara do PSDB, que foi quem criou em nível nacional Bolsa Escola, a gente vê o esforço em São Paulo e em outros lugares do Brasil de avançar com a agenda de primeira infância, e eu acho que essa é uma agenda que a gente tem que parar de ver só como sendo uma agenda simpática, fofinha, e entender o papel que ela tem, o papel empírico que já foi demonstrado que ela tem para a produtividade, para o crescimento da economia em médio e longo prazo. Aí, Luciana, eu passo a bola para você agora. Muito obrigada, viu? Então, gente, eu vou partir para a pergunta do público, tá bom?
pessoal estava mandando no Instagram, estou aqui, ó, de olho. E eu escolhi aqui uma pergunta do Pedro, né, aqui no Instagram, e eu vou perguntar para você, Helena, tá bom? Se vocês estão otimistas ou pessimistas com a situação atual do Brasil. Qual é a sensação aí? Mais para lá ou para cá? Eu acho que a gente tem motivos para estar muito pessimista, com a incerteza em relação à pandemia, à condição política, à possibilidade do próprio governo trazer uma condução na crise. Toda vez que o governo interveio, ele chega atrasado, com uma visão muito fiscalista, que é importante você ter responsabilidade fiscal, mas você não pode chegar atrasado, como foi no caso do Fundeb, por exemplo, que chega na prorrogação e de acordos feitos. Então, eu sou pessimista por causa disso. Um risco político, uma falta de condução, uma falta de projeto. Como é que a gente vai sair da crise? Por outro lado, eu sou otimista porque precisou de um cenário trágico, como foi da pandemia, para mexer com uma série de assuntos que do Brasil estavam escondidos debaixo do tapete, como se as pessoas não quisessem ver. Só você chamar 38 milhões de brasileiros de invisíveis já eu acho escandaloso, porque 38 milhões de brasileiros não podem ser invisíveis. Eles estavam aí aos olhos de todos, como os 100 milhões que não têm acesso ao saneamento estão aí. O que a pandemia trouxe é a necessidade de atacar, como o Pedro falou, nós vamos ter que olhar a transferência de renda de primeira infância com mais atenção, o governador teve a resposta para o pequeno empresário, teve essa resposta. Então, quando você tem condução, quando você tem respostas, quando você age sobre a crise, o brasileiro responde. A solidariedade civil, as comunidades que apoiaram, a pesquisa apoiada pela iniciativa privada. Quer dizer, você teve muita coisa positiva que saiu dessa pandemia, que eu espero que permaneça. O que eu acho complicado é que se as pessoas acharem que o fato do governo ter jogado dinheiro, e isso mostra que só o Estado tem solução, é um equívoco. Porque onde tudo que a pandemia mostrou é a falência do transporte, dificuldade de transporte público, questões de habitação popular, falta de saneamento. Então, a gente tem que reorganizar. Não adianta fazer só uma transferência básica de renda, a gente tem que ter políticas, né, de igualdade social, de possibilidade de mobilidade social. E eu acho que isso finalmente entrou na agenda brasileira. A primeira infância, a renda básica, o empreendedorismo, o pequeno e médio empresário, que era uma população que ninguém falava com essas pessoas. Então, por esse lado, eu sou otimista. Por outro lado, eu sou pessimista porque eu não acredito nesse governo. Não acredito no ministro da Economia, não acredito na Casa Civil, não acredito no presidente Bolsonaro, não acredito na capacidade de gestão, não acredito na capacidade de implementação, nem de negociação no Congresso Nacional. Mas como o Brasil, né, pode viver de qualidade que colocou, eu sou otimista que a gente possa sair melhor, sair dessa crise, né, com algum otimismo para o Brasil. Né, uma prova disso, cada um de nós. Uma prova disso foi o que o governador falou, né, do crescimento do número de empreendedores, né, em São Paulo. Isso eu vejo como uma luzinha ali, de que, dependendo se o brasileiro, como você falou, né, se o brasileiro for estimulado, ele vai, né? As coisas vão acontecendo. E, gente, olha, foi muito legal participar desse bate-papo com vocês. Eu agradeço imensamente. Estamos aqui, e são pessoas que têm compaixão, sabem e entendem que o papel de cada um de nós aqui é ajudar quem mais precisa, Luciana, os mais humildes. Eu trabalho de graça, creio que você sabe disso. Não ganho um centavo por aquilo que faço e posso fazer isso. Ou seja, eu não estou falando isso, primeiro porque isso não me traz votos, mas me traz consciência limpa e livre de fazer um governo honesto, decente e motivador para todos que estão aqui em São Paulo e a população também do nosso estado. Adorei participar desse encontro com vocês. Helena, muito bom estar com você mais uma vez. Obrigado pelas referências também. Você é uma inteligência fora do comum. Já falei isso para pessoas amigas, suas amigas e suas admiradoras também. Pedro, obrigado pela oportunidade também, as suas intervenções precisas e bem fundamentadas. Luciana, além da presença feminina e desse sorriso lindo, você traz a juventude. Se há uma coisa que nós precisamos aqui no Brasil, e eu tenho repetidas vezes dito isso ao Marco Vignoli, é valorizar os jovens e as mulheres. Aliás,
o novo PSDB, Helena, o PSDB dos meus sonhos, que não é a social-democracia, mas é a democracia liberal, respeitosa, é das mulheres e dos jovens. Muito bom, muito obrigada, viu? Então, gente, vou concluir por aqui. Eu acho que a gente ficava aqui a noite toda, né? Que assunto não falta, mas muito obrigada. Parabéns a todos vocês pelo trabalho incrível que está fazendo. Parabéns, governador, por no meio de uma pandemia, estar conseguindo ter essa postura e conseguindo fazer com que as coisas andem apesar de tudo. E muito obrigada. Espero que a gente tenha um encontro presencial, né? Um dia aí, olha. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem em paz, protegidos e usem máscara. E álcool em gel. Eu estou em casa. Tchau, gente. Obrigado. Foi um prazer. Tchau, gente. Obrigado. Prazer. O governador está preparado. Tchau, gente. Tchau.